Olá, eu me chamo Abraão e hoje eu vou falar das eleições 2020 do Legislativo. O Legislativo no Brasil é composto pelo Senado, Câmara dos Deputados e as câmaras municipais. E no ano 2020 teremos eleições para as câmaras municipais, o legislativo do seu município. Essa eleição vai entrar para a história do Brasil. É a eleição com número recorde de candidatos e de vagas. Serão mais de 500 mil candidaturas para serem distribuídas em mais de 58 mil vagas em todos os municípios que houverem a eleição. Essa também será a primeira eleição para a Câmara Municipal que não haverá coligação partidária para os cargos de vereadores e vereadoras. Ou seja, os cálculos do coeficiente eleitoral mudaram. Só para fazer uma ilustração rápida, no caso de deputados e vereadores, nem sempre aqueles que são mais votados são os que ganham. Por exemplo, que é o chamado efeito tiririca, se tem um candidato de um determinado partido que ele consegue angariar muitos votos, como foi o caso do Tiririca, ele acaba carregando com ele outros candidatos que tiveram uma votação menos expressiva por causa dos votos dele. Isso se chama coeficiente eleitoral. Por quê? Para os cargos de deputado e vereador, o voto não é para o candidato, o voto é para o partido e sua coligação. Então, em 2020, não haverá as coligações para o cargo de vereador e vereador. Agora eu vou falar sobre representatividade. No Brasil, nas câmaras municipais, apenas 13,5% são ocupadas por mulheres, apesar de 52% aproximadamente do eleitorado ser mulher. Falar também de representatividade sobre as pessoas negras e pardas. Hoje no Brasil nós contamos com 55,8% de uma população negra e parda. Porém, apenas 42% estão ocupando cargos nas câmaras municipais. Isso ilustra a subrepresentação da população brasileira, que é tão diversificada. Há muitos agentes e isso é importante para a gente saber como funciona o sistema brasileiro. Então, 2020 também pode ser o ano da mudança, com muitas candidaturas coletivas, muitas mulheres se unindo em prol de um sentimento comum de ocupar um espaço que é por elas de direito. Agora vamos falar sobre o papel dos vereadores e das vereadoras. Eu gosto de falar que são três os principais. O primeiro deles é representar sua comunidade, tá? Isso é indiscutível. O segundo é propor leis para uma melhoria do seu município, seja leis que sejam favoráveis ao saneamento, à economia, à infraestrutura, enfim, propor leis que ajudem e auxiliem no gerenciamento dos municípios. E por fim, e não menos importante, a questão da fiscalização. O legislativo, ele serve também para fiscalizar o executivo. O executivo no Brasil, ele é composto por presidente da República, governadores e prefeitos. No caso dos vereadores e vereadoras, é papel deles também fiscalizar a prefeitura, tanto no tocante do orçamento, como no cumprimento das leis orgânicas. Por fim, expresso a minha opinião. Primeiro ponto, lembre-se, no Brasil o executivo não governa sozinho. O legislativo tem que andar alinhado com o executivo. Então, o legislativo ele tem poder de veto. Então não basta apenas o governador, o prefeito, o presidente dizer que vai fazer alguma coisa se o legislativo não o apoiar. Senadores e senadoras, deputados e deputadas, vereadores e vereadoras. Isso é importante. O segundo ponto que eu aconselho a vocês é a necessidade de equilibrar a balança da representatividade.
como eu falei anteriormente, sobre a questão das mulheres, as pessoas pretas, as pessoas pardas, há uma subrepresentatividade. E o importante é que a gente consiga equilibrar essa balança. Afinal de contas, a democracia é uma representação do povo. As câmaras municipais, as câmaras dos deputados, eles devem ilustrar a realidade do povo, das ruas. Então, temos que pensar nisso também. Outra coisa que é muito importante é o seguinte: quando você olhar assim um candidato que está gastando muito dinheiro, há algumas possibilidades. A primeira delas é uma coisa que no Brasil não é legalizado, mas é prática. É o lobby. Candidatos que são patrocinados por grandes corporações para atender aos benefícios delas e não ao benefício do povo, e acabam por ter muito dinheiro. Outra possibilidade, de inúmeras possibilidades, tá? Não quero deixar restrito apenas essas duas, é que candidatos que gastam muito, provavelmente eles vão querer o seu reembolso. Então, fica a dica, pensem direitinho. Por fim, eu digo, conheçam seus candidatos. Anotem, pegue um papelzinho, anote lá e deixe no cantinho de sua casa todas as promessas que o seu candidato fez. Eu prometo construir um calçamento, eu prometo trazer água para determinado lugar, eu prometo isso e aquilo, eu prometo. Provavelmente ele possa não conseguir tudo isso, porque, como eu falei, depende de uma votação, leis específicas e tudo mais. Mas fiscalize se ele está comprometido com as promessas dele. Então, anote, do mesmo jeito que você leva a colinha para a hora da votação, faça essa colinha e deixe na sua casa, para daqui a um ano você possa olhar assim e dizer: eu vou cobrar o meu candidato, porque eu sei o que ele prometeu e vamos ver se ele está cumprindo. Tomando como base essas 4 premissas assim, de dicas que eu posso dar com relação às eleições, eu digo, isso pode mudar a cara do Brasil, isso pode mudar a cara da política brasileira. Tá bom? Muito obrigado e votem bem. Tchau, tchau!